Boa tarde, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Né? Como é que passaram o dia de ontem? Espero que estejam todos descansados para mais uma aula. E hoje, quarta-feira, aula de História. E hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a importância dos rios e a vida em torno do Rio Nilo. Então, nas aulas anteriores, nós trabalhamos um pouquinho sobre a agricultura e as transformações, né? Como as pessoas conseguiram passar dessa transição de coleta para a agricultura. Como é que isso aconteceu? Nós já aprendemos nas aulas anteriores. Trabalhamos também os novos modos de vida a partir do surgimento da agricultura. A gente também aprendeu que isso não foi assim do nada, né? Eles aprenderam a observar e entender aqueles recursos para aprender a utilizá-los. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a importância dos rios e a vida em torno do Rio Nilo, certo? Para que a gente possa entender, eu coloquei aqui, ó, processo de sedentarização. Professora, o que é que o processo de sedentarização, que a gente já estudou na aula passada, tem a ver com a importância dos rios? Olha só. Com esse processo de sedentarização a todo vapor, o que foi que aconteceu? Aos poucos, esse processo ele foi dando origem aos primeiros centros urbanos, certo? E em lugares como a Mesopotâmia, por exemplo, como o Egito, por exemplo, como a China, por exemplo, e a Índia também. Então, o processo de sedentarização ele deu origem aos primeiros centros urbanos existentes na vida e no planeta, certo? Então, os povos dessas regiões, né? A gente sabe que o sedentarismo é quando as pessoas elas se fixam em um local, né? Diferente do nomadismo que nós já trabalhamos. Então, os povos dessas regiões que eu citei, China, Índia, Mesopotâmia, Egito, eles se fixavam, certo? Fixavam suas habitações, né? Construíam suas casas, as aldeias eram cada vez maiores, certo? Via de regras, elas eram construídas às margens do rio Nilo, certo? Porque o rio, na verdade, era vida para essas pessoas, né? O rio ajudava a irrigar, ajudava a hidratar os animais e até para uso próprio dessas pessoas. Então, eles muito inteligentes, a partir da observação e do entendimento desses recursos naturais, passaram a construir suas aldeias próximo aos rios e, inclusive, próximo ao rio Nilo, que é um rio muito conhecido. Então, se a gente tomar o Egito Antigo como uma sociedade que aprendeu definitivamente a aproveitar os recursos naturais de uma forma adequada, né? Então, eles aproveitaram bem esses recursos, né? Eles foram bem aproveitados por meio da intervenção humana. Então, para tanto, os egípcios eles precisaram de quê? De observar para entender como utilizar esses recursos, né? Para entender as dinâmicas naturais, por exemplo, quando a gente fala de rio, das cheias do rio e das baixas do rio, né? Então, para entender como é que aquilo funcionava, eles precisaram observar, né? Quando o rio ele estava muito cheio e como ele estava e quando ele estava baixo, o que é que eles podiam fazer, né? Quando isso acontecesse, certo? Para armazenar água, né? Para continuar mantendo esses animais vivos, no caso das baixas dos rios. No caso das cheias, a gente vai aprender um pouquinho agora, certo? Então, eu tenho aqui, ó, a imagem do Rio Nilo na página 24. Rio Nilo na cidade de Assuã, uma das cidades mais antigas do Egito. Olha só, que interessante. E, se vocês puderem entender, né, em primeiro momento, o que é que acontecia? As cheias do Nilo, elas eram catastróficas. Então, a coisa era bem complicada. Quando o rio se enchia muito, aí acabava derrubando as casas, acabava acontecendo muita coisa, certo? Então, eram muito catastróficas para os habitantes daquela região, certo? Pois destruíam, né, algumas coisas, as moradias, né? E a coisa não ia muito bem quando o rio Nilo ele ficava muito cheio, tá certo? Então, o que é que acontecia?
perdão, pessoal. Quando o rio ele se enchia, né? Quando o volume dele estava muito alto, eles destruíam tudo, né? Que estava às suas margens. Contudo, quando no entorno do rio Nilo, né? Quando tem aquela baixa, no entorno do rio Nilo, né? Quando o rio baixava, no entorno do rio, ou seja, ao redor do rio, a terra estava cheia de humus, né? É uma terra propícia para o plantio. Então, por exemplo, quando o rio baixava, vamos supor que aqui o rio está baixo, aí ao redor desse rio, a terra estava bem fertilizada, né? Tornando aí boa para o plantio, certo? Então, pessoal, por outro lado, né? Quando havia seca nesses rios, o que acontecia? Era comum faltar água para irrigar as extensões das plantações. E por isso, com o passar do tempo, o que foi que aconteceu? Os egípcios aprenderam a construir canais de irrigação e reservatórios de água para aproveitar esses recursos hídricos e assim irrigar as plantações, o que beneficiava toda a população egípcia, né? E faziam com que eles sobrevivessem. Então, só observando para entender como é que funcionava as cheias e as baixas do rio, né? As cheias tinham tanto um benefício, que era deixar a terra fértil com humus, né? Que ficava apropriada para o plantio, né? Quando o rio baixava, você via assim ao redor aquela terra fértil, né? Própria para plantar, e trazia o malefício que era destruir tudo que estava ao redor das margens. E quando esse rio baixava, o que aconteciam as secas, eles não sabiam como eles iam armazenar água, né? E foi observando e entendendo como funcionava esse recurso natural que eles construíram canais de irrigação e reservatórios de água para uso próprio, né? Para irrigar as plantas, para uso próprio, para beber, para hidratar, para usar para os animais também. Então, é isso. Aí vocês têm um textinho na página 24, que diz assim: as primeiras comunidades de agricultores se instalaram em regiões próximas às margens de grandes rios, que foi o que eu disse anteriormente, né? Então, eles se instalavam ao redor desses rios porque sabem que a água é vida, né? E no decorrer do tempo, os outros rios, eles se tornaram fundamentais para a criação das primeiras cidades da história da humanidade. E na página seguinte, que é a 25, a gente tem como é que era a vida em torno do Nilo. Então, os povos mesopotâmicos, indianos e chineses, eles se desenvolveram perto de rios. Com os egípcios também não foi diferente. O que eles fizeram, como eu já disse? Se instalaram nas margens do rio, construíram as suas aldeias, né, que era localizada lá no continente africano, e elas foram fundamentais para esse povo que vivia cercado. Sim, pessoal, uma coisa que eu não disse, porque esses povos eles viviam cercados pelo deserto do Saara. Então, por que eles procuravam se instalar, né, perto de um rio? Para fugir da seca, né? Porque a gente sabe que no deserto o clima é bem quente, certo? Então, além de fornecer água, o que é que o Rio Nilo possibilitava para aquelas pessoas? O cultivo de alimentos, né? Pois transbordava na época de cheias e assim irrigava as margens dos rios, deixando-as férteis para o plantio, que é como eu falei, dos humus. E nas épocas em que o rio estava baixo, os egípcios antigos eles plantavam trigo, papiro, que é uma planta confeccionada para fazer papel e embarcações, algodão, figo, uva, alho, entre outros alimentos nas margens. Então, as margens do rio, quando havia baixa, aquela terra estava propícia e eles começavam a fazer as suas plantações, certo? Aí aqui embaixo, ó, eu tenho uma observaçãozinha, vocês podem observar a imagem, certo? Para evitar a falta de água nas épocas em que o rio Nilo estava baixo, os egípcios construíram canais de irrigação e reservatórios de água. Então, na época das cheias, esses canais eram preenchidos, né, pela água, que enchia os reservatórios, e na época da seca, os canais permaneciam cheios. Por quê? Pois eles estavam fechadinhos lá e quando
era época da seca, eles abriam, né? E havia lá uma grande quantidade de água disponível para ser usada principalmente na irrigação das plantações, né? Para que eles pudessem sobreviver, para que eles pudessem se alimentar. E também nos períodos que não chovia. Então, isso acontecia nos períodos que não chovia. Então, ó, eu tenho aqui na ilustração, não sei se dá para vocês verem aí, plantações, canais de irrigação, ó, todos esses em marronzinho, e os reservatórios de água, certo? Ó, tem até acho que é um poço aqui, ó, certo? Então, vocês podem observar e para que vocês possam responder a atividade da página 26. Pessoal, por hoje é só. Um beijo, a Tim vai estar no WhatsApp, tirando todas as dúvidas de vocês. Tchau, tchau.